Minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país, aqui é o veículo mais importante do Grupo Bandeirantes, porque a pedra fundamental foi onde tudo começou. Bom, tudo que a gente não precisava da realidade há uma semana das eleições era de um sujeito canalha, que de maluco não tem nada, mas que na realidade faz parte da velha e podre política brasileira, esse Roberto Jefferson. Quando esse cara se lançou candidato à presidência da casa dele, preso com tornozeleira, eu disse que era um absurdo. Isso é uma erva daninha, isso é uma das partes mais podres que nós temos da política do Brasil. É um sujeito sujo, de mente e corpo, é um canalha que prega ódio das redes sociais. Rede social, eu repito, tem muita coisa boa, tem gente que entende mais de ônibus do que nós que falamos de transporte coletivo e que a maioria desses secretários que nunca entrou num ônibus na vida entende. O sujeito entende mais de dente do que qualquer um de nós que vai falar de uma dor de dente aqui, porque o cara é dentista. O sujeito entende mais de limpar o chão, porque ele é gari. O sujeito entende mais de direito, porque ele é advogado. Existem boas, ótimas pessoas, maravilhosas pessoas que na rede social contribuem mesmo, porque a rede social, inevitavelmente, é uma forma de comunicação fortíssima que nós temos hoje no mundo. Não dá para escapar do virtual. Quem escapa do virtual está fora da realidade. Você não pode ficar fora do virtual, mas existem uns canalhas dentro da rede social, uns que escondem-se atrás de P, outros se aproveitam de serem líderes negativos, e como esse maldito desse Roberto Jefferson, que simplesmente, a menos de uma semana das eleições, quase que provoca uma convulsão social no país, armado até os dentes dentro de casa, atirando na Polícia Federal. Não é possível que a justiça brasileira vai soltar um cara desse em audiência de custódia depois dele ferir agentes da Polícia Federal, jogar granada e tudo mais. O que esse canalha tinha essas armas de guerra dentro de casa e sempre mostrou? E o que ele estava fazendo na casa dele? O lugar desse cara era na cadeia, pelo ódio que ele já demonstrou por aí. Ele e os seus asseclas, esses outros canalhas que tem na rede social representando esse cara. Que, aliás, arrebentaram comigo na rede social durante um bom tempo. Eu faço questão que arrebentem mesmo, porque são crápulas como esses que fazem do Brasil, de repente, um povo tranquilo, um povo que luta pelos seus direitos, fazem do Brasil uma situação difícil para umas eleições disputadas, difíceis, onde nós demos um show, apesar de erros, de falhas, demos um show de democracia no primeiro turno das eleições. Só faltava um crápula desse começar a dar tiro de fuzil na casa dele, simplesmente se recusando a uma ordem do Supremo. Ah, mas é do Alexandre de Moraes, que é contra o bolsonarismo. Não, é do ministro do Supremo. O cara tem que cumprir. Decisão judicial, cumpra-se. E se não quiser cumprir, fica dentro da casa dele, espera a polícia invadir. Não dá tiro de fuzil e joga granada. O que é isso? Para onde nós vamos parar? Onde está o Estado de Direito? Não é? Felizmente isso no Brasil não é comum, mas eu temo que comece a ficar, porque de repente esse crápula pode espalhar essa raiva, esse ódio pelo país. Tomara que isso não aconteça. Tomara que isso não aconteça. O brasileiro, quando vê esse tipo de ação, repudia dizendo, é um maluco qualquer. Não é um maluco qualquer, não. Não é um maluco qualquer. Esse cara, ele faz de forma pensada e, na realidade, é um sujeito folgado, um sujeito que acha que manda no Brasil, um sujeito que, como muitos, você entendeu? Esse ataque tem que ser repudiado por ambos os lados, do Lula e do Bolsonaro. Não é? Isso, politicamente, quanto menos usado for, melhor é. Ah, mas o Lula vai colar isso aí do Bolsonaro, mas o Bolsonaro diz que o Roberto Jefferson é amigo do Lula e daí por diante. Quanto menos usarem esse canalha e esse fato lamentável que nada tem a ver
com política, porque ele é um marginal, entendeu? O sujeito que recebe a Polícia Federal a tiros e com granada é marginal, é marginal. Se quiserem, podem enquadrar, inclusive, ato de terrorismo contra a democracia nacional. O que esse cara não pode é ser solto na audiência de custódia agora. Aí nós estamos desmoralizados. O lugar desse cara é na cadeia, na cadeia. Isso é um ato gravíssimo contra a Polícia Federal, é um ato gravíssimo contra a justiça brasileira. Ah, mas o Alexandre de Moraes é o nosso inimigo. Vocês que pensam o que quiserem. Mas não pode, se fosse numa comunidade e um cara desse dentro da casa dele tentasse reagir da forma que ele reagiu, ele seria crivado de balas, porque isso é reagir contra o Estado de Direito, é um canalha. Esse canalha tem que ficar preso, tem que ficar atrás das grades, sob pena de repente, a gente perder a mão de um processo eleitoral que vem sendo conduzido até que, apesar de exageros, de frases ríspidas, de tentarem destruir pessoas por aí na rede social, até que tem sido conduzido democraticamente. Que não pode se admitir arma na mão de canalhas como esse aí, entendeu? Que não se pode admitir tiro contra a democracia. Você não pode inverter o Estado de Direito no momento tênue que passa a nação. Não pode, porque senão vai ter banho de sangue. Será que as pessoas não entendem isso até agora? Não politizem essa coisa porque é tiro no próprio pé. Não queiram fazer dessa campanha disputada e até agora bem disputada democraticamente. Nós estamos dando um banho de civilidade para o mundo inteiro. Estamos dando um banho de democracia para o mundo inteiro, em que pese alguns acidentes lamentáveis terem acontecido no primeiro turno. Mas isso é uma canalice, um cara que sempre esteve como parlamentar brasileiro. Veja que tipo de parlamentar a gente tem no parlamento brasileiro a nos representar e que nos representou muito tempo. Nós colocamos esses indivíduos lá. Esses caras têm que estar na cadeia. Não pode, de repente, um cara como esse aí, que é um líder de um partido, que é um líder, foi um líder importante para a política brasileira, de repente passar a mão no fuzil e atirar em agentes da Polícia Federal. De repente a gente pode mergulhar numa convulsão nacional, é o que a gente não quer. A esse canalha é o que ele merece. Cadeia. Cadeia. E você, meu amigo, minha amiga, sei lá se você vai votar no Bolsonaro, se vai votar no Lula. Eu, por exemplo, não vou votar em ninguém. Mas se você tem a sua escolha, respeite o princípio do contrário. Respeite, discuta, inclusive em redes sociais, ideias. Não fique trocando ofensas e leve ao ódio. O ódio não leva a lado nenhum. O ódio leva a gente a eleger gente como esse cara aí, que durante muito tempo esteve enfronhado na política nacional. Entendeu? Esse crápula não pode representar a política nacional. A ele cadeia, cadeia. Repito, se de repente não for tomada uma posição séria contra esse indivíduo e os asseclas dele, com certeza nós não teremos das eleições calmas e até bonitas que tivemos no primeiro turno. Que se dispute eleições voto a voto, que o cara ganhe por um voto do outro, seja ele quem for, mas que a gente não leve ódio para as urnas, que a gente não espalhe o ódio das redes sociais mais do que já está espalhado, que a gente não espalhe ódio na própria mídia que existe por aí. Entendeu? O nosso papel é informar, nós somos passageiros da história. Nós não devemos interferir na história. A partir do momento que você está como mídia, o simples fato de você informar já é o necessário, informar corretamente, sem pender para um lado e sem pender para o outro. Por isso que eu não quis apoiar ninguém em eleição. Eu estou fora de eleição, deixei a função política, voltei à minha função de jornalismo e de repente procuro falar o mínimo possível de um e de outro.
procuro nem tocar no assunto de política. Agora tem pessoas que querem desestabilizar um país. Isso não é aceitável. Isso quebra todas as regras possíveis e imagináveis que nós temos por aí. Gente como Roberto Jefferson é um câncer na democracia brasileira e tem que ser extirpado e colocado no fundo da cadeia e jogar a chave fora. Esse é o grande detalhe. Porque essa é a contribuição que ele dá. Chamá-lo de maluco não desvaloriza o ato criminoso que esse sujeito cometeu contra agentes da lei, e isso não pode ser permitido. Repito, se fosse uma comunidade, os caras tinham enchido esse cara de bala. Entendeu? Esse é o grande detalhe. A resposta tem que ser dura contra um crápula desse, que simplesmente atira em agentes, grava vídeos dizendo que atirou mesmo, atirei para não pegar. Mentira! Mentira! Que ele atirou para não pegar. E mais, hein? Tinha granada na casa dele. Como é que ninguém sabia que tinha granada na casa desse cara? Como é que pode uma coisa dessa? Então, isso é uma inversão total de valores do Estado de Direito. Entendeu? Isso não pode acontecer, eu repito, sob pena de eleições democráticas desandarem como gelatina numa tarde de verão. Não pode. A democracia está acima de todos nós. Ela representa o poder do povo sobre esses caras que um dia foram inquilinos do poder ou que são inquilinos do poder e que estão no Congresso Nacional, em assembleias e câmaras, em qualquer lugar, simplesmente como inquilinos do poder. O poder é do povo, emana do povo e para o povo deve ser direcionado o poder. Vocês que estão aí ocupando cargos, sabem da importância do cargo que vocês ocupam a partir do momento que vocês façam isso pelo povo. Vocês não são o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é o povo brasileiro. Vocês representam a opinião do povo brasileiro. E não pode um desqualificado como esse aí sair atirando por aí, atingindo agentes da Polícia Federal. É numa desproporção total, repito, se fosse uma comunidade num morro lá do Rio de Janeiro, os caras iam encher esse cara de bala, crivar o cara de bala, e aí a situação seria ainda mais crítica ainda, mas é o que acontece na vida real. Só não mataram o cara porque o cara é o tal de Roberto Jefferson. Porque senão teria acontecido. Porque acontece todo dia nos morros do Rio de Janeiro. Vai o cara atirar na polícia lá no Rio de Janeiro. Morrem 12, 10, 13. Entendeu? Esse cara já teve a benesse de chegar vivo numa delegacia, democraticamente falando, legalistamente falando. É isso que eu estou defendendo aqui. Tá? A legalidade, do mesmo jeito que esse canalha chegou vivo numa delegacia, de repente outros que atiram na polícia e são bandidos também poderiam ter chegado vivos da delegacia. Só não chegaram porque não foram parlamentares ou coisa parecida. Não pode funcionar desse jeito. A lei de Chico deve funcionar para Francisco. Somos todos iguais nesse país. Esse cara é pior do que bandido, porque ele lidera parte da política nacional, hoje parte mínima, não interessa, ele lidera e pode espalhar o ódio dele pelo país inteiro em eleições que a gente parecia estar tão tranquilos, em que famílias vão votar, pessoas de idade vão votar, garotos jovens de 16 anos vão votar. O que nós queremos é paz e harmonia. Que se decida a democracia na base do dedo da urna e não no dedo do gatilho. Isso é lamentável. Isso é simplesmente lamentável, insuportável. O dedo é na urna, o dedo não é do gatilho. Quem dá o direito a um crápula desse tentar desestabilizar um país que é um dos 10 maiores países do mundo em termos de economia? Vivemos uma divisão de renda ruim, canalha mesmo. Somos um país em que tem muita gente pobre e pouca gente rica. Né? A gente vive dificuldades em todos os sentidos por causa de roubalheira política que sempre existiu no Brasil, independente de bandeira política ou em nome da democracia, qual é a cor da bandeira. Sempre houve pilhagem no Brasil, saquearam os governos brasileiros, roubaram de todo lado.
houve corrupção sempre nos governos brasileiros, não é hoje, sempre existiu, entendeu? Até aí, você consegue suportar. Agora, na base de tiro, facada, granada, este não é o país que eu conheço e é um país que eu não quero conhecer. Porque senão muita gente vai morrer. A esse canalha o que ele merece, a lei. E a lei indica que ele tem que ficar na cadeia e por muito tempo, porque isso é ato terrorista e um arranhão à democracia. Alto lá, canalhas desse tipo. O Brasil não merece vocês. O Brasil merece um povo ordeiro, decente, trabalhador e que há de respeitar o princípio do contrário. Vença quem vença, tem que governar. É isso que diz a democracia. Vai lá e luta como oposição, mas luta com ideias e não com armas. Eu nem acreditei quando comecei a ouvir essas notícias que esse crápula estava se encolhendo na casa dele, numa casca de tartaruga, um verme, atirando na Polícia Federal. Isso é inadmissível, é inaceitável, contra a Polícia Federal, contra a justiça brasileira e contra um país democrático, de um povo ordeiro, que só quer isso, viver em paz, ter comida na mesa, comida no prato, ter educação, ter direito democraticamente à saúde, ter um teto sobre a cabeça. Enquanto isso não houver e a gente estiver desestabilizado por vermes, canalhas, como esse Roberto Jefferson, o Brasil nunca será uma democracia. E eu repito, alto lá, canalhas, sob pena da gente cair num processo de convulsão social, de terrorismo total, ainda nesta semana de eleições. Esse cara tem que ser preso, ele tem que ser esmagado como um verme pelas leis, jogado na cadeia, sob pena da gente perder o controle dessas eleições. RB fechada com você. Rádio